Você já sentiu que existe algo dentro de você, tentando se mover? Como se uma parte silenciosa da sua alma começasse a despertar, pedindo para ser ouvida, mesmo que você não saiba o que exatamente ela quer dizer. É uma sensação estranha. Você está vivendo, cumprindo suas tarefas, rindo em momentos certos, mas há um eco, um ruído que insiste em dizer que há algo fora de lugar, não no mundo, mas dentro de você. É sutil, mas constante. Uma inquietude que cresce quando o dia silencia, quando a rotina se esvazia, quando a máscara cai. Às vezes, você tenta ignorar. Enche o tempo com coisas, barulhos, pessoas. Mas quando o silêncio volta, lá está ela, essa presença invisível, essa leve angústia que não tem nome, mas tem peso. Talvez você já tenha sentido isso depois de uma conquista, quando percebeu que o que achava que traria paz trouxe apenas um novo tipo de vazio. Ou em uma noite comum, quando tudo parecia bem, mas algo dentro de você dizia: não é só isso. A inquietude é o primeiro toque do invisível. É o chamado discreto da alma, tentando romper a casca daquilo que já não serve mais. E quando ela chega, quase sempre vem acompanhada de confusão, cansaço e até tristeza, porque crescer dói. Mas é nessa dor silenciosa que algo começa a se mover. Um questionamento, uma dúvida, uma vontade de ver a vida com outros olhos. O mundo te ensinou a fugir do desconforto. Mas e se dessa vez, você apenas ouvisse? E se essa sensação que você chama de vazio fosse, na verdade, o início de uma nova vida? Querendo nascer? Há um tipo de dor que não grita. Apenas respira. Ela não vem de uma perda específica, nem de um motivo claro. É um peso difuso, como se o simples ato de existir já fosse exaustivo. E por mais que você tente racionalizar, há algo dentro que não se satisfaz com nenhuma resposta simples. Você cumpre as regras, faz o que é certo, segue o caminho que disseram ser o melhor. E ainda assim, algo parece faltar. É como estar num palco cumprindo o papel que o mundo escreveu para você, enquanto uma parte silenciosa da sua alma observa dos bastidores e sussurra: não é isso que eu vim viver. O mal-estar de existir é muitas vezes o primeiro sinal de lucidez. É o despertar de uma mente que começa a ver que a vida não se resume em trabalhar, consumir e esperar o fim de semana. Que felicidade não é euforia constante e que sucesso não é sinônimo de sentido. Mas perceber isso não é leve. É um choque. Porque tudo aquilo em que você acreditava começa a se desfazer. E nesse momento, o chão parece sumir. Você tenta se agarrar às certezas antigas, mas elas já não te sustentam mais. É como se o velho você estivesse se despedaçando para dar lugar a algo novo, mas esse novo ainda não tem forma. É natural resistir. A mente teme o desconhecido, o vazio, o silêncio. Mas é nesse espaço entre o que fomos e o que ainda seremos que o ser humano realmente se transforma. A dor que você sente não é punição, é passagem. A confusão que te assusta é, na verdade, o sinal de que você está começando a enxergar. Há quem chame isso de crise, mas talvez seja apenas o processo natural de se tornar consciente. Toda alma desperta, em algum momento, se vê diante desse espelho incômodo, o de perceber que o mundo é imperfeito, e que ela também é. E é exatamente essa imperfeição que nos move. O vazio que pede preenchimento, o desconforto que pede sentido, o mal-estar que pede profundidade. Sem ele, permaneceríamos adormecidos, acreditando que viver é apenas existir. Toda transformação começa no escuro. Assim como a semente precisa ser coberta pela terra antes de florescer, o ser humano também precisa atravessar noites para encontrar o amanhecer que o habita. O desconforto, por mais doloroso que pareça, é esse ventre simbólico onde uma nova versão de nós mesmos começa a se formar. Existe uma sabedoria silenciosa no incômodo. Ele não vem para destruir, vem para gestar. Quando tudo dentro de você parece confuso, vazio, sem direção, é sinal de que algo está sendo rearranjado nas profundezas da sua alma. Você está sendo refeito, mesmo que ainda não consiga ver o que está nascendo. A inquietude é como o movimento de um ser que chuta o ventre por dentro, pedindo passagem. E a mente, assustada, tenta contê-lo, porque sabe que quando ele nascer, nada mais será igual. É nesse conflito entre o velho e o novo que a alma amadurece.
Muitas vezes, esse processo é solitário, porque ninguém pode sentir a dor que é sua. Por fora, tudo pode parecer igual. Você trabalha, conversa, sorri, mas por dentro, algo se move em silêncio. E há dias em que parece insuportável. Você quer voltar a ser quem era, mas já não cabe mais naquela forma. Essa é a gestação da consciência. E como toda gestação, exige tempo, exige paciência, exige entrega. Não se apressa um nascimento. A flor não rasga a terra. Ela a empurra com delicadeza até encontrar a luz. O mesmo acontece com você. O desconforto é a dor da expansão. É o corpo espiritual se ajustando ao tamanho da sua próxima versão. E quanto mais você tenta sufocar essa dor, mais ela se intensifica, porque o que quer nascer não aceita mais o confinamento do antigo. Aceitar o desconforto é como respirar fundo durante as contrações da alma. Você sente a dor, mas entende o propósito. Porque no fundo, algo dentro de você já sabe. Nada que nasce de um parto interior vem sem sentido. Quando o novo começa a nascer dentro de nós, o primeiro a se levantar é o medo. Ele sussurra que é perigoso mudar, que é melhor ficar onde está, que talvez seja tarde demais. E nós, cansados, acreditamos. Afinal, o conhecido pode doer, mas o desconhecido assusta ainda mais. A mente teme o que não pode controlar. Ela prefere um sofrimento familiar a uma liberdade incerta. Por isso, quando o coração pede por transformação, a mente tenta negociar. Cria desculpas, distrações, rotinas. Não porque queira nos sabotar, mas porque quer nos proteger do abismo que é recomeçar. Vivemos cercados por ruídos que nos impedem de ouvir o que realmente importa. Quando o silêncio começa a revelar o que está errado, buscamos refúgio nas telas, no trabalho, nas metas, nas comparações. Nos tornamos especialistas em ocupar o vazio, como se fugir do desconforto fosse o mesmo que resolvê-lo. Mas o que você ignora, cresce. O que você tenta calar, encontra outras formas de se expressar. A inquietude volta, mais profunda, mais exigente, até que não haja mais espaço para adiar. E nesse momento você percebe: o medo não é o inimigo. Ele é apenas o guardião da porta que leva à mudança. O medo protege o que você foi. Mas a vida chama o que você pode ser. E entre essas duas forças, nasce o conflito. Parte de você quer seguir, e parte quer permanecer. É o mesmo dilema de toda metamorfose. A lagarta teme perder as asas que ainda não tem. A resistência é natural. Mas a dor de permanecer pequeno é sempre maior que o medo de crescer. Porque o chamado do novo não se cala. Ele apenas espera. Espera o instante em que você cansar de se esconder de si mesmo. E então, com coragem silenciosa, decidir abrir a porta e atravessar o medo. Chega um momento em que você simplesmente para de lutar contra o que sente. Não por desistência, mas por cansaço de se enganar. O desconforto que antes parecia um inimigo começa a se revelar como um guia silencioso. E pela primeira vez, você o escuta. Não para reagir, mas para compreender. É nesse instante que algo muda. O mundo continua o mesmo. As pessoas continuam iguais, mas você já não enxerga da mesma forma. Tudo parece mais nítido, como se a dor tivesse limpado a lente através da qual você olha a vida. Você entende que o problema nunca foi sentir demais. O problema era não entender o que o sentimento tentava dizer. Despertar não é alcançar iluminação. É apenas acordar do torpor em que vivíamos. É perceber que não há respostas prontas, mas há caminhos. E que o sentido da vida não se encontra em grandes conquistas, mas na forma como você caminha, mesmo quando não há certeza. O silêncio que antes assustava começa a acolher. A solidão que antes doía começa a ensinar. E o medo que antes paralisava se torna bússola. Porque agora você o observa de frente. E ele já não governa. Você compreende que o desconforto nunca quis te destruir. Ele apenas queria que você parasse de dormir. O despertar não vem com luzes nem promessas. Vem com uma calma estranha, quase doce que diz: está tudo bem não saber. Porque finalmente você aprendeu a confiar no processo. A dor não é mais um castigo. É uma passagem. E dentro dela há um sentido escondido, esperando o momento de se revelar.
A inquietude, então, perde o peso e ganha propósito. Você não busca mais escapar dela, mas escutá-la. Porque percebe que é nesse diálogo silencioso com a própria alma que a vida começa, de fato, a fazer sentido. No fim, nada se resolve, apenas se transforma. A dor que antes pesava agora pulsa, viva, como se tivesse encontrado um propósito secreto. O indivíduo, enfim desperto, percebe que nunca houve um destino traçado, apenas a travessia. E que a paz não está em compreender o mundo, mas em aprender a habitá-lo sem fugir. A inquietude, antes maldita, revela-se como a mais sagrada das forças. Ela é o fogo que impede a alma de adormecer na ilusão do conforto. É o chamado silencioso da existência, aquele que sussurra nas madrugadas e ecoa nas pausas entre os pensamentos. Porque viver, no fundo, é suportar o mistério. E suportar o mistério é aceitar que não há respostas, apenas caminhos, e que cada desconforto, cada dúvida, cada queda, é um convite velado ao despertar. No instante em que o indivíduo compreende isso, o mundo não muda, mas algo muda dentro dele. E esse pequeno movimento, quase imperceptível, é o que dá sentido a tudo. Afinal, despertar não é sair do sonho. É perceber que o sonho nunca foi o problema. Foi apenas o espelho onde a verdade, paciente, esperava ser reconhecida. E talvez seja isso o que chamamos de liberdade, quando o medo se curva diante da consciência. Se essa reflexão te tocou de alguma forma, se algo em você despertou, mesmo que só um pouco, então te convido a continuar essa jornada comigo. Inscreva-se no canal, não por hábito, mas por propósito. Curta, compartilhe e permita que essa mensagem alcance quem também anda em silêncio, procurando sentido nas entrelinhas da vida.